Então aqui a raiz quadrada, aqui posso escrever como expoente meio. Então é a mesma coisa, raiz quadrada elevado a meio é a mesma coisa. E aí então você vê que a base aqui é a mesma. Então usa a regra de potência de mesma base. Ó, A ao quadrado mais R ao quadrado é a base. Conserva a base, somos expoentes. Qual que é o expoente aqui do lado vermelho? É 1. Então vou somar 1 com meio, dá 1,5. 1,5 é 3 meios. Então agora fechou a coisa aqui, que vai ficar assim, ó. Peraí, esqueci aqui. Este termo aqui, deixa eu voltar aqui só um minutinho. Este termo que a gente estava falando, pega o 2A da distância, a gente vai trocar também. Então, peraí, deixa eu só escrever aqui ao lado. D, né? É igual a 2 vezes A. Então, nós já vimos escrito lá do outro lado. Então, 2 vezes A eu vou trocar por D. Assim, nós teremos agora que o campo elétrico resultante vai ficar menos... Então, 2 vezes o A é o D. Então, vou trocar para a letra verde. Então, vai ficar aqui no numerador, fica o K. Você fala, para onde foi parar o 2? O 2 com o A eu juntei com o D. Então, vai ficar a carga Q2. Na verdade, a carga Q, porque é a mesma em módulo, né? E o A, 2 vezes A é o D. Então, agora ficou o D. E esse A mais R ao quadrado, potência de mesma base, multiplicado uma pela outra, conserva a base, somos expoentes. Então, 1 mais meio dá 1,5. 1,5 é a mesma coisa que escrever 3 dividido por 2, né? Então, aqui vai ficar o seguinte, aqui vai ficar assim, ó. 3 meios o expoente. E aqui dentro o A ao quadrado mais o R ao quadrado. Agora a gente vai fazer a seguinte consideração aqui, que se eu pegar e eu estiver com o ponto P, uma distância R maior do que o A, e de fato, com a distância razoável já pega essa ideia, o R aqui, essa distância do eixo do dipolo ao longo da mediatriz até o ponto P que eu estou olhando, se o R for maior que o A, nesse desenho que eu pus, você já vê que é maior que A. Como é ao quadrado R e o quadrado do A fica maior ainda. Então é isso que eu vou escrever aqui. Ó. Se R ao quadrado for muito maior do que A ao quadrado, mas que coisa, ficou agora, tem que esperar. Eu escrevo, ele não escreve, mas daqui a pouco ele escreve. Então, se o R ao quadrado for muito maior que o A ao quadrado, você pode tirar esse A ao quadrado, desprezar, ele fica muito pequeno, e considerar só o R ao quadrado aqui. E aí o quadrado com o 3 meios fica só ao cubo. Então aí vai ficar o seguinte. Vai ficar o seguinte, vai ficar o K. E esse Q vezes D, ele recebe o nome de momento de dipolo. Eu vou pegar uma outra cor aqui. Dourado aqui. Não, dourado não, acho que laranja. Laranja. Esse Q vezes D é chamado de momento de dipolo. Q vezes a distância, a carga, multiplicado pela distância, é chamado de momento de dipolo. Letra Mi. Momento de dipolo elétrico. Então, o produto da carga com a distância entre as cargas do dipolo
é chamado de momento de dipolo elétrico. Então eu vou trocar o Q vezes o D por μ aqui. E o A foi embora porque ficou muito pequeno, então despreza, fica o R ao quadrado. O 2 corta o 2 aqui, fica o 3, fica o R ao cubo. Então, eita, eu perdi o... Mas tudo bem, o R é verde. Então vai ficar R ao cubo. E aqui está a expressão do campo elétrico de dipolo. Veja que interessante que ele fica mais fraco, ele cai com R ao cubo, ao passo que uma carga pontual cai com R ao quadrado. Então veja só, o campo elétrico devido ao dipolo, acho que eu vou escrever o texto, viu? Senão não vai ficar bom aqui. Eu vou escrever aqui que fica melhor. O campo elétrico devido ao dipolo na direção da mediatriz cai com R ao cubo. Não, R ao cubo. Enquanto que o campo elétrico devido a uma carga pontual cai com R ao quadrado. E outra questão importante que precisa ser dito, além disso, o campo do dipolo é anisotrópico. Falamos disso aí, né? É anisotrópico. Não é o mesmo para... não é anisotrópico, é anisotrópico, quer dizer, não é o mesmo para todas as direções. É isso aí, anisotrópico, isotrópico é o mesmo. Então aqui, enquanto que o campo de uma carga pontual é isotrópico. Então esse é o X da questão aí importante, né? Que são pontos aí importantes para você. Opa! Eita, pera aí que deu pipoco aqui, deu uma falhada aqui, pera aí. Aqui, acho que é isso aí, ó. Ah lá, ficou bom. Só preciso apagar essa coisinha amarela, porque senão não ficou bom. Pera aí, eu ia escrever assim, mas não... Então aqui está lá, prontinho. Então essa é a ideia. O campo elétrico devido ao dipolo, é lógico que é na direção da mediatriz das cargas, cai com R ao cubo. Então ele fica mais fraco, mais cedo, porque cai com R ao cubo. O campo, se for de uma carga pontual, cai com R ao quadrado. Então ele tem um alcance maior, a carga pontual, e o dipolo tem um alcance menor. Porque a diferença de um com o outro aqui no próprio eixo do dipolo, inclusive, né, aqui, ó, aqui no eixo do dipolo, aqui, né, aqui, opa, olha lá, aqui no eixo do dipolo, você vai ter um campo que é aqui, né, agora aqui afastando na mediatriz, vai cair com R ao cubo. Então essa distância R aqui. Agora, se fosse uma carga só que estivesse no ponto aqui na origem, cai com R ao quadrado. Então você vê que ele cai mais cedo, ele é mais fraco em relação à distância. Se afasta, ele diminui bastante, porque R ao cubo, né? E R ao quadrado dá uma diferença significativa. Então essa é a ideia aí. Agora, o que a gente precisa ver também
é o seguinte, o dipolo, vamos fazer aquele agora do simulador da água, o exercício, e depois nós vamos fazer o... Deixa eu salvar essa tela. Nós vamos fazer por que chama de momento de dipolo elétrico, a carga e a distância. Nós vamos fazer aqui o seguinte, colocar um dipolo na região de um campo elétrico. Acho que talvez até fazer antes do exercício, viu? Porque é importante, senão você fica, mas que negócio com um momento de dipolo, né? Então, peraí, deixa eu salvar aqui. Vou usar 2. Então aqui o momento de dipolo, eu vou pegar só esse cálculo aqui, aliás, essa fórmula, né? Para que a gente pegue e faça um exercício, né? Mas na verdade acho que eu vou fazer não, mas tem que fazer um exercício, porque não fez nenhum valor, então vamos fazer aqui um exercício, justamente aquele da ideia da água, né? Certo aí? Mas que antes eu vou fazer uma coisa mais simples, espera aí. Deixa eu pegar, eu tenho 2 exercícios aqui, vamos pegar aqui esse exercício. Deixa eu limpar a tela primeiro. Limpar a tela aí para poder zerar. Vou começar agora a fazer um exemplo. Então deixa eu copiar aqui, eu já deixei o esquema armado aqui no meu notebook. Então exemplo. Esse vai ser o 2 de hoje, porque nós fizemos aquele da força. Então 2 cargas. 1E menos 1E. Nossa, fica muito ruim assim, hein? Olha só. Mas é que 2 cargas, acho que então assim não fica bom, não. 2 cargas de módulo igual à carga do elétron, mas de sinais contrários, constituem um dipolo. Elas estão separadas. Eita! Separadas por 2 milímetros de. Agora, qual é o momento de dipolo elétrico na direção da mediatriz? Epa, peraí, faltou a distância. Peraí, qual é o momento de dipolo elétrico? Eita, peraí. Num ponto distante. Nossa, eu mesmo escrevi, não estou conseguindo ler. 20 milímetros. Não, 20 milímetros. Não, 2 metros. Espera aí, 2,0 metros. Na direção da mediatriz. Agora sim. Acho que é isso aí. Prontinho. Tá aí o exercício aí. Tem que fazer aqui uma figura. Então aqui, vamos seguir naquela ideia do carga positiva aqui, carga negativa aqui, para pegar e ter a mesma fórmula, né? Então aqui a direção, fazer aqui a direção do eixo Y, o eixo X, epa, não ficou bem no meio não, precisa ficar bem no meio, deixa eu parar de gravar aqui, peraí.